Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o tio Juliano, conforme está escrito aqui embaixo, e hoje nós vamos para a segunda aula, a segunda parte da nossa aula de ecologia. Beleza, seus creusa? Na aula passada, nós falávamos sobre cadeias alimentares, falamos da diferença de seres bióticos e abióticos e falamos aí de alguns níveis de distribuição de energia. Hoje, nós vamos continuar falando de teias alimentares e alguns outros temas a mais. Moçada, o que é uma teia alimentar? Vamos pensar o seguinte: na aula passada, não sei se vocês lembram, devem lembrar, nós falávamos sobre, nós usamos um exemplo da lagarta, na verdade, que comia na couve, aí de repente o sabiá comia lagarta, aí de repente o gavião comia o sabiá, né? Uma cadeia alimentar clássica, uma cadeia com níveis, né? Um produtor primário, um produtor, um consumidor primário, um consumidor terciário, um consumidor quaternário. Falando das bactérias e dos fungos, que são responsáveis por realizar a decomposição e mineralizar o solo, de forma a trazer aqueles nutrientes, né? Olha só que interessante. Os nutrientes saem da couve, chegam no gavião e depois eles voltam para o solo, né? Eles mineralizam, então eles ficam ciclando aí. Então, o problema, ou talvez não o problema, a solução, é que não acontece tudo assim, do jeito que o tio falou, não, uma cadeiazinha, né? Uma escadinha bem certinha, não. Geralmente, acontecem teias. O que é uma teia? Já viu uma teia de aranha? Já viu que uma teia de aranha, ela tem várias saídas, na verdade? Ela tem vários filamentos assim, ela é uma rede, não é isso? A teia alimentar, ela leva esse nome exatamente por isso, porque ela é essa rede, né? Ela é essa teia. Quer ver? Vamos usar o exemplo que a gente estava, vamos usar outro exemplo agora, outro exemplo, beleza? Vamos ver se esse exemplo aqui é bom, certo? Vamos pensar numa planta. Qual planta, professor? O capim braquiária do seu pasto. Vamos pensar lá na braquiária, que está lá na sua fazenda, beleza? Está chovendo agora e deve estar verdinha, 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 até porque seu pai é um bom produtor e deve ter adubado o solo antes dessa chuva. Vamos pensar na braquiária. A braquiária, pessoal, ela está emitindo folhas, muitas e muitas folhas. Essas folhas são comidas pelos gafanhotos. Os gafanhotos malditos, eles vão lá alimentar da braquiária que o seu pai colocou para alimentar as vacas. Então pensa, você tem uma fazenda, o seu pai plantou ali um monte de capim, um monte mesmo, e aí, certo, esse capim era para a vaca, mas o gafanhoto comeu, certo? O grilo comeu também. Aí os coelhos que estavam em período reprodutivo saíram da sua toca e comeram também. A galinha comeu também. O porco do mato também comeu. Gente, um monte de indivíduo come a planta, certo? Um monte de seres vivos vão comer a braquiária. E a vaca, obviamente, e o cavalo do seu papai também vai comer a braquiária, certo? A braquiária, na verdade, né? Então também vai comer. Então, pessoal, não é um assim, ó, olha aqui, a planta está aqui, esse ser vivo aqui comeu. Não, a planta está aqui e um monte de ser vivos comeram, formando a rede, beleza? Então essa planta, ela alimenta um monte de ser vivos, beleza? Então, quando a planta, ela vai de maneira unidirecional e alimenta, por exemplo, ali só a lagarta, é uma cadeia. Quando ela alimenta um monte de outros seres vivos, é uma teia, certo? E esses outros seres vivos, eles têm saídas diferentes. Quer ver, por exemplo, o gafanhoto que comeu a braquiária. Esse gafanhoto foi comido pelos pássaros, e esses pássaros foram comidos pelo gavião.
No entanto, a cobra também pode comer um pássaro desse quando ele desce para comer um gafanhoto, não é verdade? E o gavião, ele pode comer outros pássaros, mas ele também pode comer a cobra. A vaca, eu vou lá e vou comer a vaca, que delícia! No entanto, a vaca pode ter carrapatos, e os carrapatos podem comer e se alimentar também da vaca. Vocês estão entendendo que a gente está formando uma teia interativa com muitas conectividades? Vocês estão entendendo, seus crianças? Pois é, essa é a diferença entre teia e cadeia alimentar. Aí a gente tem o sapo que pode alimentar o gafanhoto, a abelha que se alimenta do néctar das plantas, certo? Não é verdade? E inclusive faz a polinização. Aí vem lá o sapo malvado e come a abelha, mas aí a cobra come o sapo. E aí só que o sapo também pode ser comido por outros animais, por outros mamíferos predadores. Então é assim que funciona na natureza, moçada. Essa interconectividade entre vários seres vivos é chamada de teia alimentar. A teia alimentar, ela é muito mais real do que a cadeia alimentar. Por exemplo, lá nas suas avaliações externas, no Enem, no concurso, em qualquer lugar que você for fazer, vai perguntar para você a diferença entre teia e cadeia alimentar. E você vai saber dizer, né? Porque o tio explicou e é muito simples. O lance é que na vida real, aqui no mundo real, nós temos teias alimentares. Dificilmente cadeias unidirecionais. A cadeia é mais explicativa, tudo bem? Agora lá na hortinha do seu pai, por mais que você veja só o movimento de cadeia que o tio explicou, mas geralmente no geral está acontecendo uma teia ali que você às vezes não está percebendo, mas está acontecendo. Vamos lá, Maurício, passa para nós. Aí, agora é a parte que eu considero a parte mais importante, moçada bonita, que é o fluxo dessa energia, que eu inclusive comecei a falar lá na aula 1, mas a gente vai falar bastante dela aqui agora. Galera, presta atenção. A planta, ela é uma produtora. Vocês não podem esquecer isso. Nunca. Quando estiver fazendo um vestibular, quando estiver fazendo um concurso, a planta é produtora. Ela transforma matéria inorgânica em matéria orgânica, em fotoassimilados, por meio do processo de fotossíntese. E tudo que a planta produz vai alimentar o mundo inteiro. O mundo inteiro? Claro, o mundo inteiro. Porque a energia que sai da planta chega na onça. A energia que sai da planta chega no leão. A energia que sai da planta chega no gavião. Mesmo esses animais não comendo planta em momento algum da vida deles. Então a planta, ela é produtora. Tá aqui, toma, segura. Estão segurando? Aqui, ela é produtora. É ela quem produz. A partir dessa produção, certo? A partir dessa produção das plantas, essa energia vai ser repassada para quem consumir. A pessoa, o animal, o ser vivo que consumir planta, ele vai receber mais energia. Aí alguns de vocês vão fazer uma pergunta: mas vocês são bons, hein? Ser besta, ser bobo para lá. Olha só, que é a seguinte pergunta: professor, você está conversando fiado. Se eu comer só planta, eu emagreço. Como a planta pode ter mais energia a ser passada para mim? É uma pergunta difícil, né? Muito difícil. E é uma pergunta boa. Quem pensou nessa pergunta merece um 10, merece um abraço, merece até passar a mão na cabeça da careca do tio assim, Portanto que essa pergunta é boa. Presta atenção, moçadinha. Metabolismo dos seres vivos é diferente. Eles têm facilidade de quebrar e de retirar energia de moléculas de forma diferente. Quer ver? Vou dar um exemplo básico. A vaca, ela é herbívora.
herbívora. O metabolismo da vaca retira, quebra carboidratos, quebra amidos com muito mais facilidade do que o metabolismo do leão. Então a vaca, ela consegue engordar comendo só vegetais, porque ela consegue retirar tudo de bom que tem no vegetal com muita facilidade, por conta do seu sistema digestório, que é diferente do sistema digestório do leão. O sistema digestório do leão, teoricamente, é um sistema menos desenvolvido ou até mesmo mais frágil. Ele só consegue tirar energia de partículas fáceis de serem quebradas. E a carne, o açúcar que contém na carne, é muito mais fácil de entrar em decomposição e ser quebrado e ser absorvido do que os vegetais. E esse teste você pode fazer em casa. Quem perde primeiro? Uma carne ou um vegetal? Não vou nem falar, né? Porque todo mundo sabe. Então, existe a diferença de absorção. Beleza? Para vocês poderem entender. O Ti tocou nesse assunto porque muitos de vocês poderiam carregar essa dúvida. Apesar de que isso nem é tema para essa aula de hoje. A gente vai ter aulas específicas sobre metabolismo e absorção de energia em breve. Muito em breve. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender o restante do processo. O fluxo de energia, pessoal, ele sai do capim, da planta, do vegetal, certo? E ele vai caminhar em direção aos outros seres vivos, sempre em queda. O fluxo de energia está sempre em queda. Ele está sempre, reduzindo. Beleza, moçada? O fluxo de energia está sempre em queda, sempre reduzindo. Ótimo. Então, a planta produz muita energia. Quem come planta absorve uma quantidade grande de energia e é chamado de consumidor primário. Esse consumidor secundário, certo? Ele já absorve um pouco menos de energia. O terciário, menos energia. E o quaternário, menos energia. Como eles absorvem menos energia, cada vez que eles se alimentam, eles têm que comer volumes maiores. Beleza? Isso não é uma regra, mas geralmente eles comem volumes maiores. Desculpa, não disse, não é uma regra, mas geralmente eles comem e absorvem quantidades maiores de energia. Beleza, moçada? Então vamos lá e vamos para o nosso próximo slide. Então, pessoal, nesse slide aqui nós temos uma representação bonitinha, organizadinha do que seria esse fluxo de energia e de matéria. Presta atenção. O Sol, vocês têm uma ideia? Toda a energia existente no planeta Terra, isso já vi questões desse tipo no Enem, nos vestibulares há muito tempo atrás. Acho que isso nem cai mais, tudo que é fácil. Mas toda a energia que vem para o planeta Terra é oriunda do Sol, beleza? O Sol é a nossa fonte, digamos assim, geral de energia. No entanto, a energia do Sol, ela é utilizada para produzir outras fontes de energias consumíveis aqui no planeta. É claro que nós precisamos da energia do Sol para um monte de coisa, inclusive para ativação de vitamina, que a gente vai falar mais adiante também em outras oportunidades. Mas essa energia do Sol, certo? Dentro desse exemplo que a gente está falando aqui, ela será utilizada pelos produtores, que são vegetais, para ser transformada, de certa forma, em matéria orgânica e em foto, sol, luz assimilados, né? Ou seja, a gente vai assimilar um monte de compostos através do foto, através do sol, através dessa luminosidade nas plantas e vai gerar um monte de energia. Por isso que a planta, dentro de um conceito ecológico, é chamada de produtora. Pergunta: existe condição de ter vida no planeta Terra sem a presença do Sol? Não. Beleza? Não.
Sem a presença do Sol, o planeta Terra se torna insustentável. Além do fator dele resfriar e congelar, e vamos imaginar que ele não resfriasse e não congelasse, certo? Mas não tivesse a luz, a gente não teria fotossíntese e, consequentemente, não teríamos alimento. Então, fora de cogitação, a ideia, a possibilidade de existir vida sem o Sol, beleza? Vamos imaginar que tivesse Sol, mas faltasse plantas. Teria condição de ter vida? Não, também não teria. Por quê, professor? Porque as plantas produzem o oxigênio que a gente respira? Não, a gente já falou isso na aula passada. Quem produz em alta escala e em grandes quantidades o oxigênio respirável são as algas, mas as plantas também produzem. No entanto, as plantas produzem alimento. Então, sem o alimento não rola, não dá. Ó, não tem jeito, acabou, já era. E aí, os animais não teriam o que comer. Por mais que o leão, por mais que a onça não coma plantas, ela come animais que comem plantas. Então, não tendo as plantas, não teríamos os veados, não teríamos as zebras, não teríamos as vacas, não teríamos animais herbívoros. Não tendo animais herbívoros, não teríamos carnívoros. E essa energia, por mais que ela vai reduzindo, ela é fundamental. Beleza, moçada? Galera, nós vamos terminar por aqui essa segunda parte da nossa aula de ecologia. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de deixar um gostei, um like aqui no vídeo, beleza? Bem aqui no cantinho, quando está piscando agora. E se tiverem alguma dúvida, deixem as dúvidas nos comentários. Se tiver alguma sugestão de melhoria, deixe também nos comentários. Valeu, moçada! Muito obrigado!